Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade de separação. O que é o transtorno de ansiedade de separação? Quando que a gente deve se preocupar? Quando que a gente não deve se preocupar? Se isso faz parte do desenvolvimento da infância e adolescência ou não. E hoje eu estarei aqui para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem também, tá bom? Vou me apresentar, meu nome é Luna Frick, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e meu objetivo é ajudar profissionais de saúde, estudantes de medicina, profissionais da área da educação a entender melhor os transtornos da psiquiatria da infância e adolescência e até mesmo ajudar os pais a identificar alguns sintomas, se esse paciente está apresentando algum sintoma ou se não está apresentando algum sintoma. Então, só retomando algumas coisinhas aqui, pessoal, os transtornos de ansiedade, de modo geral, são os transtornos muito frequentes na psiquiatria. Se não, os transtornos mais frequentes, assim, chega muito na prática clínica. Só que a gente acaba subdividindo esses transtornos. A gente vai elencar hoje o transtorno de ansiedade de separação. E o que é o transtorno de ansiedade de separação? Por que acomete mais os pequenininhos? Por que eles são os mais preferidos desse transtorno? Por que eles são os mais acometidos? Então vamos começar pela definição. O transtorno de ansiedade de separação, ele tem como sintoma cardeal o medo da separação de um ente muito querido, principalmente dos cuidadores, sejam ele pais ou sejam ele outro ente que faz essa questão do cuidado dessa criança. Então essa criança passa a ter um sofrimento muito significativo quando ele fica longe das figuras de apego. Ele passa a ter sintomas de recusa ou choros intensos, a ficar num lugar, por exemplo, vai deixar a criança na escola e aí quando os pais vão sair, a criança chora demasiadamente. Fora isso, ela pode ter uma recusa de ir para a escola ou ficar num ambiente que vai ter essa separação dessa figura de apego. E essa criança pode ter sintomas, além desse sofrimento muito intenso após a separação do ente querido, pode ter sintomas somáticos, que são dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, vertigens, tontura, dentre outros sintomas após a separação da figura de apego. Então, quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são uma recusa a ficar longe da figura de apego, não é ficar sozinho, é ficar longe da figura de apego. Essa criança passa a ter alguns sintomas somáticos e, além disso, ela passa a ter alguns sintomas comportamentais. Quais são os sintomas comportamentais? Passa a ter crise de choro, fazer birra, passa a ficar chamando pelos pais ou fica extremamente agitado e inquieto no lugar que ele está por estar longe da figura de apego. Fora isso, essa criança pode ter os sintomas somáticos não só a questão física, mas essa criança pode ter uma questão cognitiva também. E quais são as questões cognitivas? Essa criança pode ter pesadelos frequentes e nesses pesadelos tem com frequência o distanciamento da figura de apego, sempre são pesadelos em que ele é afastado da figura de apego. E eles podem ter também dificuldades significativas para pegar no sono, pensando que no outro dia vai ter que ir para a escola de novo, ficar longe da figura de apego de novo. E a maior preocupação dessas crianças quando ficam longe da figura de apego é que elas pensam que algo vai acontecer para a figura de apego, por exemplo, meus pais vão me esquecer aqui para sempre, eles não vão voltar mais, eu vou ficar eternamente sozinho, ou que vai acontecer algo com eles. Eles não só pensam que os pais podem esquecê-los e deixar lá sozinho, ou como pode acontecer algo de ruim para esses pais e ele não ficar sabendo, como eles pensam também que se eles ficarem longe dos pais pode acontecer algum desastre ou alguma coisa que ele não consiga lidar sozinho e isso seria agravado porque está longe da figura de apego. Então ele tem medo tanto dos cuidadores e ser expostos a algum sofrimento, quanto eles também serem expostos a algum sofrimento e não darem conta do que está acontecendo por estarem longe dessas figuras. O transtorno de ansiedade de separação é uma das principais causas de abstinência da escola, assim, esses indivíduos
passam a ter uma recusa escolar muito significativa, e isso é muito visto, principalmente por médicos da família e pediatras. Então, isso é uma queixa frequente no consultório, principalmente dos pediatras e médicos de família, quanto à recusa escolar. E os sintomas? Os sintomas podem mudar de um indivíduo para o outro? Sim, esses sintomas também podem ser aleatórios de um indivíduo para o outro, a depender da idade do indivíduo. Então, as crianças menores, eles tendem a ter uma angústia quando se separam da figura de apego e eles passam a ter uma reação comportamental mais significativa, fazer birras ou chorar bastante, ficar solicitando a presença de um dos pais ou dos cuidadores. Enquanto a gente fala da adolescência, os sintomas mais frequentes na adolescência são esses indivíduos ficarem às vezes muito mais introspectivos e quando tem que ter a separação das figuras de apego, esses indivíduos passam a ter sintomas mais somáticos, como dor de cabeça, náuseas, vômitos, dentre outras coisas. Quando acontece mais a ansiedade de separação? A ansiedade de separação acontece mais quando aqueles indivíduos que já tinham uma ansiedade e tiveram férias, param de ter aula na escola e ficam bastante com as figuras de apego, e quando retornam às escolas, aí eles têm uma piora do quadro de ansiedade. Além disso, aqueles indivíduos que também mudaram de escola também passam a ter um quadro de ansiedade. Até por conta dessa questão de ter uma mudança de amigos ou estar sofrendo um bullying na escola. Então, os períodos em que o indivíduo fica muito próximo dos cuidadores, depois ele tem que retomar fazer alguma atividade, é quando os sintomas da ansiedade de separação se sobressaem. E agora a gente vai falar um pouco sobre a prevalência. Como é que é a epidemiologia, como é que é a prevalência do transtorno de ansiedade de separação. Então, como eu disse para vocês, o transtorno de ansiedade, de modo geral, todos os tipos de ansiedade, é um dos transtornos mais comuns que nós temos na psiquiatria, inclusive da psiquiatria da infância e adolescência. E quando a gente fala sobre o transtorno de ansiedade de separação, a gente está falando do transtorno de ansiedade mais comum na infância. Principalmente entre aqueles indivíduos de 7 a 9 anos, tá bom? Chegando a uma prevalência de 3 a 5% das crianças podem desenvolver esse transtorno de ansiedade de separação. O transtorno de ansiedade de separação é muito mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino, como eu já tinha dito sobre os aspectos gerais de ansiedade na live de segunda-feira. E uma das coisas que é importante saber sobre o transtorno de ansiedade de separação é que elas podem ter sintomas subclínicos. O que são sintomas subclínicos? São sintomas em que a criança tem uma angústia de ficar longe da figura de apego, mas ela não fecha todos os critérios para a gente fechar um diagnóstico de transtorno de ansiedade de separação e dizer que esse indivíduo está tendo um comprometimento, um transtorno em si. A idade de início é muito frequente ser antes dos 8 anos, então é um transtorno que acomete mesmo as crianças, mas também pode permanecer na vida adulta. E ele é um transtorno pouco estudado justamente por isso. Muitas vezes ele tem a remissão até a vida adulta e aí as pessoas acabam não estudando muito o transtorno de ansiedade de separação, mas acredita-se que 1/4 dos indivíduos que tiveram esse transtorno na infância vão permanecer com esse transtorno ao longo da vida adulta. Fora isso, tem alguns estudos que falam que os indivíduos que tiveram transtorno de ansiedade de separação, eles têm uma predisposição a ter o transtorno do pânico em idade mais avançada, permanecer na idade adulta com algum transtorno de ansiedade, sendo o transtorno do pânico um dos mais frequentes. Após a epidemiologia, a gente vai falar da etiologia. O que a gente mais sabe sobre as etiologias dos transtornos mentais? Os transtornos mentais, como um todo, têm 2 causas principais de desenvolver o transtorno. Ele pode ter uma origem ambiental e uma origem genética. Então, os transtornos mentais, eles têm causas multifatoriais que a gente divide entre 2, genética e ambiental. A genética é o indivíduo ter uma predisposição a desenvolver um transtorno. Geralmente acontece quando algum familiar já tem o transtorno e passam da questão genética para seus descendentes, para sua prole. E quando a gente fala sobre o transtorno de ansiedade, uma das coisas que sobressai é o fator de risco ambiental.
Logicamente que esse indivíduo vai ter um fator de risco genético, ou seja, o familiar tinha um transtorno, o pai ou a mãe já tem a genética para ter transtorno de ansiedade, mas a questão ambiental é o que faz muita diferença. Por que essa questão ambiental faz muita diferença? Porque o indivíduo vai se comportar conforme é o ambiente em que ele vive. E nos transtornos de ansiedade, isso se sobressai bastante. Então, a gente pode falar sobre o componente ambiental. O que mais prejudica, o que mais faz esse indivíduo ter uma ansiedade de separação? Então, a gente tem vários fatores ambientais. Um deles a gente pode falar os fatores ambientais relacionados à família, por exemplo. Então, aqueles indivíduos que têm um baixo calor emocional, que têm pouco afeto, recebe pouco afeto parental, ele pode ter uma predisposição a desenvolver o transtorno de ansiedade, como aqueles comportamentos parentais que desencorajam a criança. Por exemplo, ela faz algo de errado e os pais falam: nossa, você sempre faz tudo de errado, você não consegue fazer nada certo, se você continuar fazendo desse jeito, o pai vai te deixar aí sozinho no cantinho do pensamento, com o homem do saco que pode vir te pegar. Isso você está desencorajando a criança a ter uma própria autonomia. Aqueles pais também que são super protetores, que não deixam a criança sair de casa, ou quer toda hora estar com ele, que acham que o resto da vida vão estar entrelaçados aos seus filhos, também tem o risco de aumentar um transtorno de ansiedade de separação. Essa questão parental dos pais ficarem próximos aos seus filhos é que tem um discernimento em que os pais eles podem ficar próximos e acolher essas crianças, mas a ponto de fazerem eles conseguir ter uma autonomia e depois ter uma vivência de conseguir administrar a sua própria vida. E tem outros pais que eles têm uma proximidade dos filhos e que eles acham que os filhos são propriedades deles, no sentido assim que sempre vão estar ao longo da vida com esses filhos e eles vão ter uma própria dependência desses filhos. A discórdia parental severa, quando os pais brigam bastante, quando essa criança vê esses pais num conflito significativo, quando esses pais também estão separados, essa criança também pode ter uma ansiedade de separação, pode ficar sempre na inquietação: o que vai estar acontecendo com meus pais? Quando algum dos pais tem alguma doença mental ou uma doença física, que essa criança vive vendo esse pai ou essa mãe no hospital, também é uma coisa que pode gerar um quadro de ansiedade de separação. Quando esse indivíduo tem algum transtorno de ansiedade já, por exemplo, um dos pais já tem um transtorno de ansiedade e fica: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você não pode separar de mim, se você se separar vai acontecer alguma coisa. E aí ele passa também a gerar um componente de ansiedade nesse indivíduo. Outros fatores ambientais, nós podemos dizer das experiências precoces. O que essa criança passou muito precocemente, por exemplo, se ela passou por um evento estressante de vida, que tivesse associado com alguma patologia pediátrica, por exemplo, teve uma pneumonia numa semana, na outra semana a criança teve que ser internada de novo porque teve uma insuficiência renal, ou na outra semana internada de novo porque teve uma jeca. E aí ela passa também a ter medo de desenvolver o transtorno de ansiedade de separação por ficar muitas vezes em um ambiente hospitalar, começa a ter medo do que possa vir a acontecer com ela ou com os próprios pais. A exposição a outros tipos de violência, por exemplo, a criança ter presenciado alguns desastres, principalmente em âmbito familiar, ter visto acontecer alguma coisa ruim para os pais, eles terem sido agredidos, isso também pode gerar uma ansiedade de separação. Das características comportamentais da criança, que também a gente fala que é um fator ambiental, nós podemos falar das características de inibição, do temperamento da criança introspectivo, na verdade, um temperamento da criança não daquelas maneiras de ele ser mais explosivo, mas não, de ele ser mais introspectivo, de ter um temperamento mais inibido, que a gente usa muito esse termo na psiquiatria da infância e adolescência, que é aquele comportamento em que a criança vai adquirindo somente o que é dito para ela e ela não consegue ter uma reação frente às dores que são ditas e aos limites e às coisas que são feitas para ela, e ela passa a ter uma chance maior de ter depressão e também transtornos de ansiedade como um todo, inclusive o transtorno de ansiedade de separação. E na escola, ela pode também ter algum fator de risco que desenvolva o transtorno de ansiedade de separação? Sim, ela pode. Se essa criança sofrer muito bullying, por exemplo, ou ela começar a apresentar notas abaixo da média, isso também pode gerar um certo medo. E o transtorno de ansiedade
Como eu disse anteriormente na primeira live de transtornos de ansiedade como um todo, ele pode ter algumas comorbidades. Quais são as principais comorbidades dos transtornos de ansiedade? Como um todo, o transtorno de ansiedade, eles podem ter comorbidades nos próprios transtornos de ansiedade. Mas se a gente vai falar do transtorno de ansiedade de separação, tem alguns estudos que mostram que esse transtorno de ansiedade de separação vai ter maior índice de depressão, uma comorbidade mais com depressão, uma comorbidade mais com transtornos de humor, transtorno afetivo bipolar, uma comorbidade maior com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente. Se a gente falar daqueles indivíduos que tem mais o transtorno de déficit de atenção e não com quesito de hiperatividade, que demora a ser diagnosticado e muitas vezes isso acontece no sexo feminino. Para o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, o padrão ouro do diagnóstico de transtorno de ansiedade é uma avaliação clínica, uma avaliação feita não só com os pais, mas também com a criança. A gente avalia a criança e depois avalia o que os pais trazem sobre essa criança. E muitas vezes a gente já consegue avaliar no próprio consultório quando a criança fica sozinha, longe dos pais, qual que é o sofrimento que ela apresenta, qual que é a maior angústia dela. Elas já começam a apresentar alguns sintomas ou comportamentais ou até mesmo físicos. Elas começam a falar que estão com diarreia ou começam a falar que está dando náusea, que está ficando tonta, só pelo sofrimento de ficar sozinha no consultório com o entrevistador. E como é feito o diagnóstico, tá? Então, esse indivíduo ele precisa ter alguns critérios durante um período de aproximadamente 4 semanas ou mais. E um desses critérios se refere à questão do indivíduo ter uma angústia, um sofrimento intenso quando fica longe das figuras de apego. Então, ele tem um sofrimento intenso, ele vai ter sintomas somáticos e, além disso, ele tem um quadro evitativo. Ele faz de tudo para evitar qualquer tipo de situação que ele tenha que ficar separado dos pais, ele começa a ter um choro extremo. E muita gente fala assim, mas então todas as crianças que têm medo de ficar longe dos pais têm o transtorno de ansiedade de separação? E aí, o que vocês acham? Porque se fosse isso, muitas crianças teriam esse diagnóstico, certo? Então, não. O transtorno de ansiedade de separação, ansiedade de separação, medo de separar das figuras de apego dos pais, é algo que é normal nos 2, 3 primeiros anos de vida até a criança ganhar uma maior autonomia, mas que volta a ser muito prevalente dos 4 aos 5 anos, quando a criança começa a ser introduzida na escola. O maior problema é quando essa ansiedade de separação se mantém a partir dessa idade, 4, 5 anos, e a criança continua ficando muito ansiosa, com muito medo de ficar longe dos pais, das figuras de apego. E aí, quando a criança fica mais fácil de fazer o diagnóstico, quando faz mais a procura para assistência médica. Antes um pouquinho de falar sobre o tratamento, eu vou falar sobre os diagnósticos diferenciais, que nós temos vários, tá? Então, entre os diagnósticos diferenciais, a gente tem que fazer um dos diagnósticos diferenciais é fazer a exclusão de algumas enfermidades clínicas. Por exemplo, quando o indivíduo tem uma alteração da tireoide, um hipertireoidismo, ela pode ficar mais inquieta, ela pode fazer sintomas semelhantes à ansiedade, mas ela pode apresentar outras características que desviam um transtorno de ansiedade, não ficar só ansiosa na questão de separação. Como que faz o diagnóstico diferencial nos transtornos de ansiedade como um todo? Os indivíduos que têm transtorno de ansiedade de separação, eles ficam mais ansiosos quando eles se afastam da figura de apego, da figura parental. Outros diagnósticos que a gente pode ter diferente é outros transtornos psiquiátricos, um transtorno de humor, em que a criança inicialmente pode abrir um quadro como se fosse um transtorno de ansiedade, não necessariamente ser um quadro de ansiedade, mas sim ser uma comorbidade. Por ela estar extremamente acelerada, ela fica com medo, às vezes até de ficar longe da figura, por conta não só do aceleramento do pensamento, mas também por medo de acontecer algo com ela, principalmente se ela já teve algum tipo de alucinação. Então a gente precisa conseguir discernir entre um transtorno e outro. Sobre o tratamento. Como é feito o tratamento? Na psiquiatria da infância e adolescência, a gente pode fazer o tratamento de diversas formas. É como se fosse uma dança. A gente pode atuar em diversas áreas, diversas faces. A gente pode fazer uma psicoeducação, tá? Que é muito necessária fazer nesses casos. Orientar os pais sobre o que é uma ansiedade normal, o que é uma ansiedade
patológica, o que é a ansiedade em vários estágios do desenvolvimento, por que aquela criança pode apresentar aquele tipo de ansiedade, por que aquela criança não pode mais apresentar aquele tipo de ansiedade, orientar os pais quais são os fatores que podem causar ou disparar e manter esse medo de ficar longe das figuras de apego. Por exemplo, se você não me obedecer, eu vou deixar você para sempre na casa do vovô. Tipo, isso pode piorar o quadro de ansiedade dessa criança, tá bom? Pode também falar sobre as alternativas de tratamento, o que tem para tratamento nesses casos. Isso é a psicoeducação. O que a gente pode fazer de tratamento para as crianças, o que não, como que vai ser o prognóstico, como que não, como tende a ser o prognóstico dessa criança. E aí a gente vai começar a falar, além da psicoeducação, que é um dos tipos de tratamento, o fato só de você orientar a família, você já melhora muito, explicar o porquê, como agir, prognóstico e tratamento medicamentoso. Isso já acalma toda a família, inclusive por acalmar a família já acalma a criança. E aí a gente faz o tratamento fazendo um manejo comportamental. O que é o manejo comportamental? É orientar os pais como é que eles vão fazer caso essa criança tenha uma crise de ansiedade ou como fazer para reduzir o nível de ansiedade dessa criança. Como, por exemplo, a criança está ansiosa, está chorando, não quer ficar na escola. Escutar a criança. Tá, meu filho, por que você não quer ficar na escola? O que está acontecendo? O que está difícil para você? Está acontecendo alguma coisa com os amiguinhos? Ele está falando alguma coisa? É com a professora? Tentar entender a criança por que ela está tendo essa recusa escolar. Manter a calma da criança para ela não se tornar mais ansiosa. Se a criança começar a chorar, falar que quer ir embora, não quero ficar aqui, falar, meu filho, calma, tá tudo bem, o que está acontecendo, o que você tem medo, o que você não tem medo. Relembrar essa criança que algumas vezes que já teve essa ruptura entre o familiar e essa criança, e que outras vezes que ela ficou sozinha, ela já deu conta de ficar sozinha, que a criança não precisa ter medo, que vai ficar tudo bem. Fazer técnicas simples de relaxamento, fazer essa criança respirar por 10 segundos, relaxar, ou mostrar outra coisa que seja interativa para essa criança, para ela ficar no lugar e não ficar só nessa situação que ela vai ficar sozinha. Elogiar os esforços quando a criança tenta ficar em algum lugar e não só quando ela consegue ficar no lugar. Por exemplo, mãe, eu vou tentar ficar aqui hoje, mas se eu não conseguir, eu posso te ligar? Dar esse suporte emocional que sim, pode ligar, e quando a criança ligar, olha, mãe, não consegui ir buscar e dizer, olha que legal que você tentou ficar lá um pouco, isso foi super importante. Mostrar questões estratégicas de se essa criança ficar ruim. O que você pode fazer, meu filho, se você se sentir mal? Você pode pedir para a diretora, pedir para me ligar, que a gente vai tomar alguma conduta, que a gente vai fazer algo com você para te ajudar. Então são coisas simples, mas que muda a vida desse indivíduo, que muda muito esse sofrimento que essa criança está sentindo. Quanto à escola, a gente também pode fazer alguns manejos comportamentais, como fazer reuniões frequentes, ter a escola sempre por perto, ter uma escola que seja acolhedora, que caso aconteça alguma coisa com a criança, façam uma comunicação familiar. Quanto à questão medicamentosa, a medicação que a gente prescreve para os indivíduos que têm transtorno de ansiedade e separação, geralmente são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como eu já havia falado antes nos aspectos gerais de ansiedade, que os inibidores seletivos da recaptação são de primeira escolha, principalmente porque eles têm menos efeitos colaterais, como a arritmia e um risco menor de causar um quadro convulsivo. Fora isso, tem alguns estudos que mostram que os tricíclicos, eles não são tão efetivos nas crianças. Em adultos, eles têm uma resposta um pouco melhor. E uma das coisas que sempre me perguntam na prática clínica, por que a dose da medicação se torna tão alta? Então, as crianças, eles metabolizam mais rápido a medicação, eles excretam menos, mas eles metabolizam mais rápido. Então, isso se faz necessário que seja, muitas vezes, feita uma dosagem até maior do que no paciente adulto. E como que é feita a introdução da medicação? A introdução da medicação deve ser feita de uma maneira gradual. Então, o indivíduo que é ansioso, uma criança ansiosa, se eu aumentar a medicação brusca, de uma maneira brusca, ela tende a precipitar quadros de ansiedade. Luane, quais são os antidepressivos aprovados pelo FDA para o tratamento da infância e adolescência? O único antidepressivo assim, que é bem contraindicado, assim, que isso é em último caso, é a paroxetina.
tá? Pelo maior índice de suicídio e risco de suicídio num estudo que mostrou que faziam uso de paroxetina nessas crianças, então eles tentavam mais suicídio, eram mais impulsivos. Por conta disso, a paroxetina ela é uma contraindicada. E a fluoxetina ela é aprovada pelo FDA a partir dos 7 anos de idade. Tá no IACAPAP, que é um manual que fala sobre os transtornos da infância e adolescência, fala sobre a fluoxetina, que já entra pela aprovação do FDA a partir dos 7 anos. Nós temos também um estalopram, que são para crianças maiores de 12 anos, já podem fazer o uso de estalopram também. Tem outras medicações que é off-label, entre uma delas que eu adoro usar, mas depois que eu já tentei as medicações de aprovação pelo FDA, a sertralina. Quando o paciente não respondeu nada, a gente pode entrar com a sertralina. Terapia. As terapias, eu sou a favor de todas as terapias, eu sou a favor das terapias que melhoram esse paciente, mas tem algumas terapias que têm maior evidência científica, principalmente nos transtornos de ansiedade. E a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que tem eficácia e tem uma eficácia científica comprovada, não que as outras terapias não tenham eficácia. Todas as terapias em geral, a maioria tem eficácia, mas aqui tem evidência científica, principalmente para quadros depressivos e ansiosos, é a terapia cognitivo-comportamental. Qual que é o risco dessa criança abrir um quadro de ansiedade e não ser tratada? O risco maior é ela evoluir para um quadro depressivo ou ter outros quadros de transtornos mentais, principalmente outros quadros ansiogênicos na vida adulta. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estejam gostando das lives. Semana eu estarei fazendo outra live falando sobre a fobia específica, que são aqueles indivíduos que eles são fóbicos com algo específico. Por exemplo, tem medo de aranha, eles não conseguem chegar perto de aranhas, ou tem medo de cobras, e dentre outras coisas. E outros assuntos que vocês queiram falar, eu estou à disposição para a gente dialogar sobre eles. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!